Então, bom dia, pessoal. Essa semana a gente não vai iniciar conteúdos novos, faremos a revisão do teste, né, e dos conteúdos que a gente já trabalhou. A gente estudou até aqui, do capítulo 6 ao capítulo 10. A gente pegou um pouquinho das leis de Newton nesses módulos iniciais. E depois a gente prosseguiu para a parte de eletricidade e eletromagnetismo. Eletricidade, a gente estudou leis de Ohm, carga de as cargas, né, elétricas, e a gente fechou no capítulo 10 com os ímãs, que é a parte de eletrodinâmica. Então, basicamente, a gente vai trabalhar as questões do teste nessa aula. Os cálculos que a gente teve no teste vão ser os mesmos para o teste da semana seguinte, então são fórmulas simples, né, de leis de Newton, fórmulas simples da parte de eletricidade, então não tem mistério, não tem o porquê ficar nervoso mesmo à distância. Questão 1. Calcule a força mínima, ou seja, a gente está falando da segunda lei de Newton, né? Necessária que um pedreiro precisa fazer para levantar um saco de cimento de 30 quilos, marquei aqui em vermelho, e uma força gravitacional de módulo, que é a gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Na física, pega todos os números e vê qual é a informação que ele está te dando. Quilo tem a ver com massa e aqui já está falando que é a gravidade. Então, a gente tem a massa e a gravidade. E a força, como é que a gente calcula a força? Usando a segunda lei de Newton, que é o quê? Força igual a massa vezes aceleração, né? Que é a fórmula essencial lá da dinâmica. E o que a gente vai ter? Que a força vale 30 e a aceleração, que é a mesma coisa de gravidade, vale 10. Como a fórmula é a multiplicação, a gente multiplica os dois valores e a gente vai achar 300 newton. Então, é uma questão simples. A resposta daqui é 300 newton, letra C. Então, questão básica, que vai ser a mesma do teste de sondagem, não a mesma com os mesmos valores, mas vai partir do mesmo princípio. Segunda questão, a gente falando de leis de Newton ainda, mas trabalhando todas as leis. Lembrando que a primeira lei, a gente tem a lei da inércia, né? O corpo tende a ficar naquele estado até que você tenha uma aceleração. A segunda lei, que é aquela que a gente já trabalhou, da força, né, que é elementar, força igual a massa vezes aceleração. E a terceira, da reação e reação. Toda reação, né, toda força, ela pode ter uma força de reação de módulo igual, direção igual, mas sentidos diferentes. Então, se eu aplico uma força para a direita, eu posso ter uma reação para a esquerda. Os sentidos delas são diferentes. Então, relembrei as leis de Newton. Então, vamos ver aqui quem é verdadeiro ou quem é falso. Letra A. A segunda lei de Newton é sobre o princípio da relatividade eletrodinâmica? Não. É sobre quem? A força, que foi o slide anterior, então falso. Toda força ativa imprime uma força reativa da mesma direção em sentido contrário? Lembra que eu falei que a ação e reação é a mesma direção e módulo, porém o sentido é contrário. Botei a mão na frente, mas enfim. Contrário, para vocês verem que é o contrário. Então, é verdadeiro. C. Força de atrito depende do ponto de contato, consequentemente depende da força normal? Sim. Por quê? Você só tem uma força de atrito se você tiver um contato, né? E a força normal, ela vai influenciar nisso, sim. A força normal é aquela que passa paralelo, né? Paralelo não. Complementar a uma superfície. Então, verdadeiro. D. A inércia não está relacionada com as leis de Newton? Tá, sim. Lembra que eu falei que é a primeira lei de Newton? Foi a primeira coisa que o Newton viu? Então, tem a ver sim. Então, ela é falsa. Letra E. A força resultante sobre um corpo é dada pela somatória de todas as forças vetoriais que atuam sobre ele? Inclusive, essa aqui é o quê? A nossa segunda lei de Newton. Então, tá correto. Questão 3. Agora a gente já está avançando para a parte de eletricidade. Aqui a gente tem duas informações de carga elétrica e tempo. Você pode calcular a intensidade, né? A corrente elétrica que está passando naquele eletrodoméstico, usando... Só pode calcular ela basicamente desconsiderando as outras questões da eletricidade, ou seja, quanto de carga que vai passar naquele elétrico naquele tempo. Ou você pode achar a corrente
considerando a resistência daquele material, a potência daquele instrumento, e aí a gente já vai avançar para leis de Ohm. É uma outra fórmula. As duas calculam corrente elétrica? Sim, mas essa aqui só calcula quanto que passa ali, né? Não quer, a gente considera tudo que está à volta naquele instrumento. Então, essa questão aqui, a gente está desconsiderando resistência, potência, voltagem, a gente só quer saber quanto está passando ali naquele exato momento. Então, considerando que um chuveiro elétrico passa em média 10 coulombs de carga elétrica, ou seja, a quantidade de carga elétrica. O que é a quantidade de carga elétrica em química? Quantidade vem de Q, delta Q, né? Que eles sempre botam delta, mas carga elétrica, delta Q. A cada 0,5 segundos. Segundo tem a ver com tempo. Qual é a corrente elétrica que circula por esse tempo? A fórmula de corrente elétrica que a gente tem que relaciona os dois é essa aqui. Variação da quantidade de carga que está passando sobre o tempo que a gente está considerando. Então, a gente tem aqui 10 dividido por 0,5 vai dar 20 amperes. Por que ampere? Porque é a unidade de corrente elétrica. A resposta correta é a letra D. Vocês vão ver na questão para frente que a gente vai achar a corrente usando a lei de Ohm, que aí vai considerar tudo. Então, questão 4 é simples. Um corpo possui uma carga negativa, isso significa que carga negativa, quem são as cargas negativas de um átomo? Os elétrons. Então, se ele tem carga negativa, quem vai prevalecer? Os elétrons. Então, qual é a resposta mais coerente? Um corpo, para ter carga negativa, ele tem que possuir mais elétrons. Por quê? Porque é a carga negativa do átomo. Então, a letra A possui mais elétrons do que prótons. As outras a gente desconsidera. Então, AC, nêutron, é uma carga que não, é uma parte do átomo que não tem carga, então, se não tem mais nêutron, então ele é uma substância que não está negativa nem positiva, está no meio do caminho. Possui o mesmo número de elétrons e prótons, aí você não tem um corpo carregado, você tem um corpo neutro também. Então, a resposta correta é a letra A. Falando um pouquinho da parte teórica das partes de eletricidade, letra F. A lei de Coulomb nos permite calcular as forças elétricas entre duas cargas? Não. Ele nos permite calcular o quê? A intensidade, não as forças. A força a gente já vai usar outras leis, né, da eletricidade. B. Carga de sinais opostos se atraem? Só lembrar daquela frase, os opostos se atraem. Sim. Então, se atraem, a gente bota o quê? Que é verdadeiro. Cargas de sinais iguais se atraem? Não. Se cargas de sinais opostos se atraem, significa que cargas de sinais iguais não se atraem. Se não se atraem, elas fazem o quê? Se repelem. Então, é falso. D. A eletricidade trouxe grandes avanços tecnológicos, mas também evidenciou claros problemas relacionados à desigualdade social? Sim, porque só tem acesso à eletricidade, a parte tecnológica mais avançada, quem tem condições financeiras. Então, obviamente, verdadeira. Então é verdadeiro. Letra E. O conceito de campo elétrico está associado às linhas de forças produzidas por uma carga elétrica? Sim. Cada carga elétrica ela vai ter uma linha que ela vai gerar um campo elétrico. Então, você representa o caminho dessa carga elétrica por essas linhas, né? Do campo elétrico do sistema. Então, a resposta aqui, verdadeira. Questão 6. Qual dos objetos abaixo pode ser considerado bom condutor de eletricidade? Borracha, porcelana, que tem a ver com a questão de vidro e plástico, a gente já sabe que não. Água destilada, também não, porque ela não tem íons. Eletricidade você tem que ter cargas ou íons para você conduzir a carga elétrica. Então, água destilada não tem íons, então não vai conduzir. Borracha é um material que é um mau condutor, porcelana também, plástico também. Vai sobrar quem? Grafite. Mas por que? Você vai me perguntar, por que o grafite é um bom condutor? O grafite é um bom condutor porque a estrutura química dele permite que os íons, né, que forma ele, né, circulem. Esses íons circulando, os elétrons, né, que são os íons circulantes, vão circular com mais facilidade, conduzindo melhor que a eletricidade. O grafite ele tem a mesma composição química do diamante, porém o diamante não transmite a eletricidade, não conduz, porque o arranjo químico dele é muito fechado, então os íons não conseguem transportar. Curiosidade, hein?
Questão 7. Calcule a potência elétrica dissipada por um resistor de chuveiro elétrico que está ligado à tomada, a voltagem de 220, sabendo que o resistor, a resistência é de 10 ohms. Esse símbolo aqui é só lembrar do simples, ohms. Então, vamos lá. Aqui eu botei na plataforma no dia do teste de vocês vão trabalhar com duas fórmulas. Por quê? A potência, ele quer a potência. Qual é a fórmula da potência? Corrente elétrica vezes a voltagem. Só que ele não está te dando a corrente. Por quê? A corrente você tem que ter 1 ampere aqui. Então, não tem nada com 1 ampere, você não tem a corrente. Só que você tem duas coisas que te ajudam a descobrir quem são a corrente. Você tem a voltagem, que é o V, e a resistência, que é o 10 ohms. Então, qual é a fórmula pela lei de ohms que a gente já estudou, né? A gente tem que voltagem sobre R vai dar a corrente. Voltagem de 220, ó, voltagem, V, ó, já sabe que é voltagem, sobre resistência de 10 ohms. 220 sobre 10, corta, fica o quê? 22 amperes. Agora, a gente tem a corrente e a gente tem a voltagem. A gente consegue achar o quê? A potência, que é o que a questão está pedindo. Potência é uma multiplicação bem simples. Corrente, 22. Voltagem, que a gente já tem aqui, 220. Multiplicando, 4.840 watts. Por quê? Que é watts, que é a unidade de potência. Na física, a gente sempre vai ter um número e uma unidade, que vai complementar esse parâmetro estudado. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 8. Julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas. O material ferromagnético é capaz de repelir o campo magnético de um ímã permanente? Não. Ele não repele, ele atrai. Então, é uma questão falsa. B. Um eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético por meio de um enrolamento de condutores? Seu campo magnético é similar ao de um ímã? Sim. Basicamente, é a definição de um eletroímã completa, a definição completa dele. Então, verdadeiro. C. Os motores elétricos são um ótimo exemplo de capacitores, sendo dispositivos essenciais na distribuição de energia elétrica. Não são exemplos de capacitores, eles são exemplo de um eletroímã, né? Que é o que vai gerar uma corrente elétrica e que vai gerar um campo magnético naquele automóvel. Então, não é um ótimo exemplo de capacitor. Capacitor é uma outra, que a gente encontra em chuveiros, é um outro dispositivo. Então, falso. As leis de Faraday e Lenz foram importantes para sintetizar o conhecimento sobre a indução eletromagnética. Lembra que eu falei das leis de indução? Foram esses dois caras aqui que estudaram. Um estabeleceu o que era uma indução e outro estudou as influências da indução, né? Então, eles foram importantes, sim, cada um no seu contexto. Então, a questão D é verdadeira. Questão 9. A gente tem um fogão, né? A gente vai ler aqui as características dele. Aqui a gente tem corrente elétrica, tem uma bobina, que como se fosse um campo magnético induzido, né? Então, vamos ler. O fogão mostrado na figura a seguir não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço ou ocorre devido à existência de campos magnéticos. Então, a gente tem campos magnéticos alternados aqui, uma indução, produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas. Então, campo magnético criando corrente. Indução, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como, já falei, uma indução. Por quê? É um campo magnético que está criando corrente elétrica. Ela não existe, ela está sendo induzida por um campo magnético. Então, indução, a gente fica com a B ou a C. É regida pela lei de quem? Quem foram os caras que estudaram as induções que a gente viu no slide anterior? Faraday e Lenz. São dois caras diferentes. Então, a resposta correta é a B. Você tem uma indução de corrente e foi estudado por esses dois cientistas aqui, Faraday e Lenz. Resposta, letra B. Para fechar, a gente tem uma associação de resistores, né? E a gente tem duas formas de calcular, tem dois tipos de sistema, paralelo e em
segue. Se a gente tem uma associação em paralelo, a gente vai usar essa fórmula aqui, de resistência equivalente, que é o inverso da soma das resistências. Ou, se você tiver duas resistências aqui, né, mesmo que seja paralela, você pode trabalhar com essa fórmula aqui já arrumadinha, que é o que a gente vai fazer. Então, ele quer a resistência total do sistema acima. A gente vai usar essa fórmula aqui para calcular a resistência equivalente ou resistência total, é a mesma coisa. E ele te dá as duas resistências aqui. Resistência 1, 20, resistência 2, 10. Então, é só jogar na fórmula. 20 vezes 10 sobre 20 mais 10. 20 vezes 10, 200, sobre 10, 20 mais 10, 30. 200 dividido por 30, 6,066. Qual é a unidade da resistência? Ohms, que é essa ferradurinha aqui. Qual é a resposta? Letra A. Se eu te desse uma resistência, relembrando para o próximo teste, uma resistência em série, ou seja, uma do lado da outra, eu uso qual fórmula? Não usa fórmula nenhuma, você só soma. Se a resistência tivesse aqui, ó, 10 e 20, você ia fazer o quê? 10 mais 20. Se eu tivesse 10, 20 e 30, eu ia fazer o que com eles, se eles estão em série? 10 mais 20 mais 30. Por quê? Em série, a gente só soma. E se for paralelo, um embaixo do outro, eu uso essa fórmula aqui. Se eu tiver só duas, eu posso sair por aqui. Senão, eu vou ter que usar frações. Ó, se eu tiver 3, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Eu não posso usar essa aqui, tá? Essa aqui é só para quando eu tenho só duas. Nesse caso aqui, eu pude usar. Então, como eu não sei, a gente vai ter um formulário hoje, valendo ponto. São as mesmas questões do teste de sondagem. Esse formulário é para vocês treinarem o envio do sistema que vai ser feito o teste da próxima semana. Então, é para treinar, para vocês errarem mesmo, para perguntar como é que faz, que semana que vem todos os testes vai ser nesse mesmo esquema. Então, utilizem esse formulário, essas duas questões que são as mesmas do teste. Quem fez o teste sabe responder, que eu peguei as duas questões mais simples, e é só para treinar mesmo. Qualquer dúvida, vocês só me comunicarem durante as aulas. Então, uma boa semana para todos.